Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, por isso estamos felizes aqui. Nada melhor do que iniciar a manhã aqui, com a palavra do nosso Deus. E estamos na nossa série de vídeos sobre os Salmos e hoje vendo o Salmo de número 60. Nós começamos lá no Salmo de número 1, já estamos no Salmo de número 60 e de vez em quando, então, a gente está trazendo à tona o livro de Salmos aqui para continuar essa jornada através de todos os Salmos da Bíblia. Esse é o nosso desafio, estudarmos juntos todos os Salmos da Bíblia. E hoje nós vamos ver, então, o Salmo de número 60, a partir do primeiro versículo. O título aqui é Uma Oração em Tempos de Guerra. E nada mais profético do que isso, né? Estamos em plena guerra, pelo menos duas grandes guerras, a guerra da Ucrânia contra a Rússia e a guerra de Israel contra o Hamas, ali na faixa de Gaza e o Oriente Médio ali empolvorado, toda aquela situação. Davi não era diferente, assim como nós, ele tinha sua alma, né? Instabilidade, emoções, sentimentos que envolviam a sua alma diante das guerras que Israel travava contra os edomitas, contra os amonitas, contra principalmente os filisteus, os maiores inimigos de Israel na época de Davi. E ele nos escreve esse lindo salmo, um salmo davídico, em tempos de guerra, uma oração em tempos de guerra. É como se o salmista estivesse orando diante de Deus, clamando ao Senhor em meio às batalhas. E através dessa poesia hebraica, linda, maravilhosa, nós vamos extrair algumas lições aqui, meditar em cima do texto bíblico, tá bom? Versículo 1 diz assim: Ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhastes, tu te indignastes, ó, volta-te para nós. Então é como se fosse aquele clamor desesperado de alguém que tinha falhado, de alguém que tinha errado, de um povo que talvez tinha abandonado ao Senhor e estava clamando, se humilhando, se quebrantando diante de Deus, pedindo, invocando o retorno de Deus. E é claro, quando falo de retorno de Deus, estou falando do retorno do favor de Deus, da bênção de Deus sobre o povo de Israel. Um pouquinho antes, Saul tinha perdido batalhas contra os filisteus. Então a preocupação de Davi era essa, não queria perder batalha, ele não queria, ser envergonhado diante dos inimigos de Israel. Ele sabia que estava servindo ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que era a chave da sua vitória e que podia dar triunfo sobre os seus inimigos. Versículo 2 ele diz: abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Então nós vemos que a terra é abalada, a terra geme, a terra é ferida toda vez que uma guerra é travada. Por quê? Porque sangue é derramado, violência acontece. Olha o que está acontecendo lá em Israel, 3.700 pessoas já morreram nessa guerra, uma guerra terrível, com muitas mortes de ambos os lados, muitas mortes do lado de Israel, mais ainda do lado ali dos palestinos. Então a terra é ferida, a terra é fendida, a terra é abalada. E o que o salmista está falando é: Senhor, sara as suas fendas, sara essas feridas, porque a terra tem tremido, a terra tem gemido diante de toda essa violência, diante de todo esse sangue derramado. Versículo 3, fizeste ver o teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Porque é o que acontece numa guerra, As pessoas ficam atordoadas, as pessoas ficam apavoradas, as pessoas ficam tomadas pelo medo, e diante do medo, diante do tormento, da perturbação, a insanidade vem, a loucura vem, Até o povo de Deus pode ver coisas árduas, coisas violentas, coisas terríveis podem acontecer diante de uma guerra, as pessoas se transformam. O melhor e o pior do ser humano se demonstra numa guerra. O melhor no sentido de solidariedade, compaixão, ajuda mútua, apoio, é o que nós estamos vendo lá de Israel. E do outro lado, a violência, Ao mesmo tempo, a violência, a maquinação do mal, a explosão, a vidas sendo ceifadas, inocentes, os menos favorecidos, os mais fragilizados, soldados, pessoas jovens, morrendo em tenra idade. Então, tudo isso são coisas árduas que até o povo de Deus, diante de uma guerra, pode vir a sofrer. Versículo 4, deste um estandarte aos que te temem,
para arvorarem no alto por causa da verdade. Muitas vezes a verdade é confrontada. O Senhor é afrontado diante das guerras, e aqui na época de Israel mais do que nunca. Então o salmista está dizendo, deste um estandarte, deste a bandeira. É o que significa Jeová Nissim. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor dos exércitos está conosco. E isso só tem aqueles que temem ao Senhor. Só eles, só aqueles que temem ao Senhor, só aqueles que andam na presença de Deus, são aqueles que conseguem arvorar no alto o estandarte de Deus, a verdade de Deus. A própria igreja é chamada de coluna e baluarte, ou estandarte da verdade. E é assim que nós temos que estar, sempre do lado da verdade, sempre do lado da justiça, sempre do lado daquilo que é correto. Mesmo diante de uma guerra, temos que agir de forma prudente, sábia, correta. Versículo 6, Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. O vale de Sucote era uma região onde era travada as guerras. Siquém também era uma região ali onde também eram travadas as batalhas diante dos filisteus. E Deus diz no versículo 7, meu é Gileade. Gileade é uma região também de Israel. Meu é Manassés, uma das tribos de Israel. Efraim, outra tribo, é a força da minha cabeça. Então Deus está exaltando as suas tribos, o seu povo, os seus filhos. E Judá é o meu legislador. Olha que coisa linda. Judá era a tribo principal, era a tribo que ia na frente da batalha, era a tribo que tinha mais soldados. Por isso, Judá é o legislador, aquele que julga, aquele que pune. Era o braço forte do Senhor diante dos seus inimigos. E é interessante que de Judá vem Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim, mas Davi era da tribo de Judá. E da descendência de Davi, de um descendente de Davi, viria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Messias prometido de Israel, ungido de Deus, Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José. Esse será o filho de Judá, o legislador universal, o juiz de todos os homens, o Senhor que julgará todos diante e a partir de Jerusalém. Ele será o legislador de toda a terra. Moabe é minha bacia de lavar, Essa bacia de lavar no sentido de que o sangue seria derramado. Moabe era a terra dos moabitas, um dos inimigos de Israel. Sobre Edom lançarei o meu sapato, ou seja, Deus iria pisotear, destruir, pisar sobre Edom. Daí vinha outra tribo inimigo de Israel, os edomitas. Lançarei o meu sapato e alegrar-te-ei, ó Filístia, por minha causa. Os três grandes inimigos aqui, os edomitas, os moabitas, e da Filístia vinha os filisteus, os principais inimigos ao redor de Israel. Moabe, o moabita ali na região do Oriente, onde hoje é aproximadamente o reino do Oriente ali, do lado de Israel. Os edomitas é no sul de Israel, onde hoje é a Arábia Saudita, Moabe, onde é a Jordânia, e a Filístia é onde é o Líbano, hoje no norte de Israel, na margem do mar Mediterrâneo. No versículo 9 diz, quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? O salmista dizendo, Senhor, quem vai comigo? Quem vai me guiar? Quem vai me orientar diante da batalha? E aí no versículo 10 ele diz, não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Ou seja, ele está reconhecendo que no passado Deus tinha rejeitado. A Arca da Aliança tinha sido saqueada e levada pelos filisteus à terra dos filisteus. E quem me guiará até Edom? Senhor, como é que eu vou enfrentar os inimigos se o Senhor não me guiar? Em outras palavras, E se o Senhor tinha nos rejeitado lá atrás, Senhor, volta. Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos. Então Davi está fazendo uma menção daquela queda diante dos filisteus, onde a arca foi tomada de Israel. Mas aqui no 11 ele termina dizendo, dá-nos auxílio na angústia. Que angústia é essa? A angústia da guerra. A dor e o sofrimento diante da violência, de toda a maldade e de toda a situação de angústia numa batalha, numa guerra.
Porque vão é o socorro do homem. Davi está reconhecendo que a confiança dele, o socorro dele vem de Deus. O Jeová Nissi, o Senhor que é a sua bandeira, o Senhor que é o seu baluarte, o baluarte da verdade, só Deus pode nos dar o socorro. Ele é a nossa rocha forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa muralha. É nele que estamos seguros, é a nossa casa de refúgio, é a nossa casa sobre a rocha. Do Senhor vem o nosso socorro, porque é vão o socorro dos homens. Dá-nos auxílio em meio à angústia. E no 12 ele termina: em Deus faremos proezas, porque é Ele quem pisará os nossos inimigos. Será que você pode falar comigo? Em Deus faremos proeza, ou seja, conquistaremos, alcançaremos a bênção, o sucesso, a vitória, a graça, a glória do Senhor será manifesta, porque só em Deus, só com Cristo, só com o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, faremos proezas, conquistaremos, alcançaremos a vitória, a bênção, a prosperidade, o sucesso, tudo de bom que nós temos nessa vida procede de Deus. O Pai da luz, o Pai das luzes, como diz lá em Tiago, toda bênção, toda boa dádiva procede do Pai das luzes, do nosso Deus, e é nele que nós faremos proezas, porque é Ele quem pisará os nossos inimigos. É impossível o ser humano vencer os seus 3 inimigos espirituais: ele mesmo, a sua natureza caída, pecaminosa, o mundo, o cosmos sem Deus, esse sistema mundial antibíblico, contrário aos valores e princípios da palavra de Deus, e o terceiro inimigo é Satanás e seus demônios, o império das trevas, as forças espirituais da maldade. Só venceremos os nossos inimigos através de uma vida em Deus. Em Deus faremos proezas. É o que nos diz esse lindo salmo, Salmo 60, um salmo de oração em tempos de guerra. Orai pela paz em Israel. Oremos para que seja chegado a solução desse conflito de uma vez por todas no Oriente Médio, mas também pela Ucrânia e a Rússia. Não podemos nos esquecer de orar para que haja paz, tanto na Ucrânia, na guerra contra a Rússia, como também em Israel, na guerra contra o Hamas. Seja resolvido prontamente essa situação, seja chegado a uma solução e que os menos favorecidos, os mais fragilizados, mulheres, crianças, jovens, né? Mais de um terço da região ali da faixa de Gaza são crianças e adolescentes, são jovens, e são os que mais sofrem diante da guerra. Por isso temos que orar, tanto de um lado, Israel, que foi abalado com essas ações terroristas terríveis, famílias foram ceifadas, vidas, crianças, mais de 40 bebês decapitados, situações horríveis, onde nós temos visto a maldade humana como nunca antes. Terroristas terríveis entrando por todos os lados, saqueando, roubando, estuprando, matando pessoas. Mais do que nunca, precisamos orar pela paz em Jerusalém, orar pela paz em Israel, orar pela paz na faixa de Gaza, que seja chegado a paz de Deus, que excede todo o entendimento nessa região, em meio aos conflitos humanos. A maldade nada mais é do que a ausência de Deus. Onde existe a ausência de Deus, o mal se propaga, a maldade surge. Porque o mal não é um ente, não é um ser. Não, a maldade nada mais é do que a ausência de Deus. Onde Deus entra, habita paz, habita harmonia, habita reconciliação, perdão, restauração. Por isso vamos orar pela paz em Israel, a paz na Ucrânia e a paz em todas as regiões de conflito e guerra pelo mundo afora. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que você aprenda, leia de novo esse Salmo 60 várias vezes, para que você possa compreender todas essas nuances, todos esses detalhes que existem no texto bíblico relacionados às guerras que Davi e seus exércitos enfrentavam na sua época. Pelo menos 3 povos aqui mencionados: os Moabitas, da terra de Moabe, os Edomitas, da terra de Edom, e os filisteus ao norte de Israel, próximo ao mar Mediterrâneo, a Filistia, né? Os filisteus nós vemos aqui mencionados, mas Deus dando triunfo sobre todos os inimigos de Israel. Uma coisa tremenda da vida de Davi é isso. Davi não soube que era derrota. Davi triunfou sobre todos os seus inimigos. E qual era o grande segredo de Davi?
uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de harmonia e de confiança no Senhor. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Você não vai precisar enfrentar os inimigos, não. O próprio Deus pisará, esmagará os nossos inimigos. A carne, o mundo, Satanás e seus demônios, ou qualquer pessoa que se levanta movido pelo diabo contra nós. Confie em Deus, coloca essa situação que você está vivendo, essa batalha que você está travando diante do Senhor, e você vai ver o que Deus fará sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo, clica aqui no link, dê um joinha, aperta no aviãozinho, compartilha através das suas redes sociais e não esqueça também aqui embaixo tem todas as informações do nosso ministério para que você possa contribuir nesse ministério, exercer a sua generosidade e também ser abençoado por Deus, se engajando conosco, se levantando como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, o trabalho das suas mãos, a graça e a paz do Senhor venha sobre você, te protegendo, te guardando de todo mal. É o que nós te pedimos, Senhor, abençoando os nossos irmãos. Quero mandar um abraço para a Mazé Atleta, Flávia Isabela, Ana Andreus, preciosa, o pastor Ismael e a pastora Jusilém, o Rodrigo Nicos, a Débora Miante, preciosa, a Camila Godoy. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus os abençoe. Um grande abraço, um beijo do pastor Giovanni. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Esse material está disponível, você que chegou no final, pode assistir no Instagram, no Facebook, no YouTube. Está disponível para você o Salmo de número 60. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.